A cada dia que passa, a inteligência artificial está mais inteligente, mais rápida, mais acessível, mais simples e mais hypada. Eu comecei a usar conscientemente desde 2023 inteligência artificial, porque eu fiquei sabendo através de um amigo meu que é professor doutor de uma universidade nos Estados Unidos. Então, já era algo que estava sendo usado lá bastante, mas que ainda não tinha chego com tanta força no Brasil e estava mais no topo da pirâmide intelectual e de financeira, porque você tinha que pagar, sei lá, $20 para usar o ChatGPT Premium. E, cara, de 2023 pra cá, tipo, de agosto de 23 pra de junho de 2025, poucas vezes vi alguma tecnologia se desenvolver tão rápido e ter tanto impacto quanto a inteligência artificial. Meu nome é Renan Martins, seja muito bem-vindo a esse canal. Já se inscreve aí, deixa seu like. Me ajuda a chegar na meta de 170 inscritos. 170 inscritos. Me ajuda você a chegar nessa meta de 170 inscritos. E pra gente acompanhar aí essas transformações do mundo. E fazendo um panorama. Algumas tecnologias disruptivas, elas têm níveis de disrupção, né? O primeiro nível é quando ela só muda ali o ambiente dela. A própria indústria, ou o próprio setor, o próprio nicho, né? Sei lá. Trabalhava com perfumaria. O desenvolvimento de um borrifador, em vez de que a gente chama de splash, né? Que é aquele tss, 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 tipo que só vai assim, pro aerosol. Tss. Tipo assim, cara, isso claramente, né, tem um impacto no consumo e tal, mas é um pouco mais ali direcionado para a própria indústria. Eu poderia, se eu fizesse um esforço aqui, eu poderia encontrar outros impactos disso em outras indústrias, na indústria que produz o aerosol, nos cuidados pessoais, as pessoas melhorando sua higiene pessoal através do uso de mais desodorante e tal, mas ainda assim é muito restrito. Apesar de ser amplo, é restrito. É amplo porque muita gente usa desodorante, mas é restrito porque são alguns impactos. Agora, cara, teve alguns outros momentos da humanidade também, por exemplo, que foi divisor de água, a questão da eletricidade, a luz elétrica, né, no caso. Então, essas foram mudanças disruptivas, de tecnologias disruptivas que mudaram o rumo do planeta para sempre, que permitiram o desenvolvimento de outras tecnologias. A grande questão da inteligência artificial é que ela está se desenvolvendo tão rápido e ela está impactando milhares de indústrias. Ela está impactando não só a própria indústria, né, a indústria da inteligência artificial. Ela está impactando a indústria do armazenamento do cloud. Ela está impactando indústrias verticais, ou seja, inteligência artificial para o setor automotivo, inteligência artificial para o setor de academia, inteligência artificial para o setor do varejo, inteligência artificial para o setor de beleza. Então ela está conseguindo, assim como a energia elétrica, permear praticamente todos os setores da sociedade. Renan, e o trabalho manual? Cara, daqui a pouco os trabalhadores manuais também vão começar a usar a inteligência artificial para otimizar o próprio trabalho, para otimizar a própria agenda, para aprender a resolver problemas mais complexos do que eles sabem atualmente. Então vão ter soluções para o uso de inteligência artificial que a gente ainda nem sabe, tipo, que vão ser completamente novas e que a gente ainda vai descobrir com o passar do tempo, entendeu?
Isso que é o mais legal. Ou que é o que você mais deveria se preocupar. Por que eu acho que você deveria se preocupar? Como eu falei, velho, a inteligência artificial, ela tá transformando indústrias, ela tá transformando comportamento, ela tá transformando o consumo. Quando você identifica uma inovação, uma mudança na sociedade, que tem esse impacto nesses três principais pilares, ela está impactando relações. Quando você identifica isso, você não pode ignorar. Você tem que prestar atenção. E você, no meu caso, né, como profissional de marketing, eu sou formado em marketing na USP. Inclusive, estou passando em frente à USP aqui agora. É o tipo de movimento. É um movimento histórico isso que está acontecendo agora. E sim, vai substituir um monte de trabalho. Você pode usar isso a seu favor, ou você pode ignorar. Eu não recomendaria você ignorar, porque é um impacto significativo que vai ter na sociedade. Então, por exemplo, não só as indústrias, né? Porque no final das contas, quem que faz a indústria? São as pessoas, tá ligado? Né? Então as pessoas estão utilizando mais inteligência artificial para serem mais produtivas, para acelerar os ciclos de inovação, para acelerar atividades operacionais chatas que não agregavam muito valor para ela mesma. Estão terceirizando isso para inteligência artificial, usando a inteligência artificial como um assistente pessoal. As pessoas que eu conheço que mais usam inteligência artificial, elas usam inteligência artificial o dia inteiro. Eu, inclusive, uso inteligência artificial o tempo todo. O tempo todo, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu uso inteligência artificial. O tempo todo. O tempo todo. Não porque eu não tenho capacidade. Pelo contrário. Tem muita coisa ali que, na verdade, a maioria das coisas, o input é meu. Se eu não souber colocar o comando correto, o prompt correto, o input correto, a inteligência artificial não vai servir para nada. Ela vai ser redundante, né? Nossa, me enfiei num trânsito aqui que eu não tava podendo. Então, a evolução da inteligência artificial está sendo tão rápida que os agentes de AI, né, que são os agentes de inteligência artificial, que basicamente tem alguns tipos de agentes, né? Tem agentes que são autônomos, então eles atuam de forma autônoma, procurando contexto, encontrando caminhos, diferente da IA generativa, que você obrigatoriamente tem que ficar ali interagindo com ela. Então, ainda mais nesse cenário com agente de IA, hoje já está evoluído de, por exemplo, ter um agente de... Faz tempo, né? Chatbot, essas coisas. Chatbots, tipo, de vendas, cara, eles potencialmente têm uma conversão muito maior do que um ser humano. Na verdade, muito maior, porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana, com fluxos automatizados, com e-mail de retorno, com e-mail de follow-up, tudo automático, através de inteligência artificial e funil. Então, tem algumas profissões que vão cada vez mais usar cada vez mais inteligência artificial. O que eu tenho percebido é que não tem volta, e na verdade não só não tem volta, como vai acelerar mais. Vai acelerar mais. Sabe o que vai acontecer? Sabe, no pós-pandemia, que ninguém investia em marketing digital, assim, as empresas grandes, sei lá, 5% do orçamento, 10% do orçamento ia para marketing digital, social media, né? Digital marketing. Tinha até uma área, né, do time de digital marketing. Esses times, eles simplesmente engoliram, por exemplo, as verbas do marketing físico. Claro, né, o marketing offline, o marketing físico, o marketing que a gente chamava de marketing tradicional, né? Outdoor, TV, rádio, isso daí ainda existe, porque faz parte do composto de marketing, faz parte do awareness, faz parte
da construção de comunicação e eventualmente tem um cliente que você vai falar através desses meios de comunicação, tá? Mas a proporção de verbo inverteu completamente. Inverteu. Fez assim, ó. Então foi um peso muito maior pra digital do que pra marketing offline. Mano, eu tô muito atrasado pra uma reunião, velho. Porque eu peguei um trânsito sinistro aqui. Inverteu muito esse peso de digital pra offline. Então, cara, o que eu vejo nesse momento é isso. Daqui a pouco vai ter uma inversão. Já tá tendo. Eu já sei de empresas, né, pelo que eu tenho acompanhado aí, de relatórios de investidores, de finanças, cara, que a inteligência artificial tá completamente já absorvida, por exemplo, no setor de operações, logística, planejamento de demanda, delivery. Então, tal cliente fez uma compra em tal lugar no online e tá bom, para otimizar a operação, tal carrinho vai sair de tal doca, tal horário. Tipo, isso já existia antes. Esses processos de logística mais apurados. Só que os engenheiros, né, descobriram inteligência artificial, os engenheiros logísticos, os engenheiros de produção, e estão usando tudo que já era muito bom, eles estão potencializando ainda mais. Então, para você não perder seus empregos, para eu não perder meu emprego, eu não posso olhar a inteligência artificial como minha inimiga, como algo que vai roubar o meu lugar. Eu tenho que olhar ela como minha maior ferramenta, tá ligado? Eu tenho que olhar ela como o Homo sapiens, o Neandertal, olhava o fogo, entendeu? Como uma ferramenta de transformação, a faca, para você chegar em lugares, né, que você não chegaria antes sem isso. E essa é a corrida da IA para a pessoa física, né? Você usar o potencial da inteligência artificial para te potencializar. Ela tá aí para isso, se você souber usar. E outra coisa, eu tava falando de otimização de processos. Aprenda a otimizar seus processos usando inteligência artificial e use ela a seu favor. Não fique só assistindo inteligência artificial. Você vê como é que tá os vídeos já de inteligência artificial? E aí, voltando para a questão de verba, o que eu acho que tende a acontecer é as empresas grandes que têm capital vão vir com uma grana violenta para o uso de IA. Então, minha teoria é que agora a IA tá barata. Assim como antes de 2019, o custo por clique era, sei lá, R$1, e agora o mesmo custo por clique da mesma palavra-chave tá R$5. Eu acho que vai acontecer o mesmo efeito com a IA. O custo da utilização de IA vai subir. Renan, mas como é um business que vai escalar, será que a tendência não era cair? Não. A tendência nesse caso não vai ser cair, porque tem uma coisa chamada token. E quanto mais você usa token, mais custa, porque mais você vai usar de capacidade de processamento dessas empresas que fornecem inteligência artificial. Então, e essas empresas, elas armazenam essa inteligência artificial e processam essas soluções de inteligência artificial em algum lugar, em alguma cloud, em algum ambiente de nuvem. E quanto mais você consome da nuvem, mais custo tem, entende? Então, e a nuvem também não é infinita. Existe uma infraestrutura instalada de nuvem que é muito maior, nossa, assim, é milhares de vezes maior do que a infraestrutura física tradicional que a gente conhecia de data center. Mas existe uma estrutura física instalada de nuvem que vai continuar tendo que ser expandida para absorver
essa demanda de uso de inteligência artificial, né? E por exemplo, se em algum momento chegar na capacidade máxima atual, com a aceleração do uso de inteligência artificial, porque hoje, cara, vamos supor uma grande empresa de perfumaria aí, cara, é um orçamento de quase bilhão, é tipo algumas centenas de milhões para marketing. Se ela pegar 20% aí, vamos supor que é 500 milhões, se ela pegar 100 milhões e colocar em IA, que é, na verdade, até mais, é mais do que isso, tá? Cara, isso vai representar quantos milhares de usuários de pessoa física, né? Uma empresa botando todas as suas fichas ali na IA. Não, nem botando todas as suas fichas, desculpa, botando uma parcela das suas fichas para o desenvolvimento de IA, para aceleração de IA, para migração digital para IA. Então isso tende para os pequenos, a IA provavelmente vai ficar mais cara. Essa é a minha aposta. Pode ser que daqui a 6 meses eu esteja completamente errado e você venha me falar. Mas pode ver, cada IA nova que surge aí sempre tem um programa pago. Porque começou, né, naquela estratégia de deixar free trial, ainda tem isso, mas é uma solução que para quem desenvolve é caro pra caramba, velho. Tipo, pra uma startup de IA não é barato deixar você usando a IA de graça, a conta não fecha, tá ligado? Então sempre vai ter uma mensalidade ou sempre vai ter um fee, pode ser que não seja tão acessível. Então, mais uma vez, quem tiver bem posicionado, ou de nadar antes, beber água limpa antes, surfar antes, enquanto o custo está muito baixo da utilização de IA, ou os tubarões que tiverem muito capital, eles vão se beneficiar e ter vantagem competitiva e conseguir ter margem maior e lucrar mais, expandir mais e se estabelecer antes do que os outros players e construir uma posição de vantagem competitiva e de liderança de mercado. E aí, se você não acredita, não tem porque você não acreditar, mas se você quiser, dá uma lida nos relatórios financials das grandes empresas aí, fornecedoras de nuvem. Você vai ver que tem um investimento estrondoso em IA e em cloud. Estrondoso, assim. Na verdade, principalmente para infraestrutura de IA, né? Que eu acho que é o que mais pega. Fechou? Foi legal esse vídeo, né? Falando um pouco de IA. Vou falar mais sobre IA. O que vocês acham? Se inscreve no canal, deixa seu like aí, ajuda a gente a bater a nossa meta de 170 inscritos aqui no canal. Pô, 170 inscritos, né? É quase uma sala, um auditório assim, pequeno. Não é tão pequeno um auditório de 170 pessoas, não. E já aproveita e assiste o próximo vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês. Fechou? Tamo junto.